Kardec, quando constrói a teoria espírita que está exposta nas obras fundamentais, essa construção em conjunto com o ensinamento dos espíritos, a análise e tudo, ele tinha uma determinada preferência, sugestão na forma como o espiritismo seria divulgado e até mesmo como os grupos seriam montados. E seja em livros, por exemplo, que ele vai publicar em 1862, que é o Viagem Espírita, de 1862, onde ele vai percorrer algumas cidades próximas ali da França, né, e na divisa com a Alemanha, e também na coleção da Revista Espírita. E essa preferência de Kardec é assim, que os espíritas se constituíssem em grupos que não fossem muito numerosos, né? Era melhor grupos pequenos, seja grupos na própria família ou grupo entre amigos, chamados grupos particulares. E nesses grupos se permitiria também o diálogo com os espíritos, caso houvesse médio entre os familiares ou entre aquele grupo de amigos. Era isso que ele vislumbrava. Então, o estudo espírita se dá a partir do estudo teórico das obras fundamentais e a continuidade, o aprofundamento no diálogo com os espíritos, por meio da mediunidade, seja recebendo e analisando a comunicação espontânea, ou precisando se aprofundar em alguma questão, um ponto, e evocando o espírito. E por que eu começo falando nesse ponto? Se a gente pensar em grupos familiares, por exemplo, onde tem a criança, o adolescente daquela família espírita, ele vai se ambientar com a prática espírita, ele pode receber esclarecimentos direto, por exemplo, do seu próprio guia, né? O anjo da guarda daquele jovem, né? O espírito protetor. Então, essa era uma preferência de Kardec, embora a gente sabe que Kardec nunca foi impositivo. Passando para a realidade brasileira, né? Que senão a gente foge muito da nossa pauta, mas a gente sabe que houve historicamente uma preferência em detrimento de grupos de espiritismo prático no Brasil, mas a criação de centros, né? Centro espírita, que tem um outro tipo de modelo. Então, veja, no centro espírita, as atividades são estanques, assim, tem a seção das pessoas, trabalhadores, que lidam diretamente com a mediunidade, tem a seção dos trabalhadores que lidam com a chamada evangelização, que é o campo da educação espírita, tem os trabalhadores que lidam com a assistência social, e muitas vezes não se conversam essas sessões dentro da própria instituição. Então, um exemplo do jovem, o jovem, se o pai é trabalhador da casa espírita, muitas vezes está atuando na mediunidade. Só que o jovem ele não tem esse acesso, né? Então ele fica na evangelização e ele não tem essa vivência do espiritismo prático. Então, assim, essa pergunta que é o jovem espírita, ele é o jovem que se a gente pensar que o modelo de centro é o dominante hoje no movimento, muitas vezes é um jovem que vê a mediunidade mais no sentido abstrato. Tem a mediunidade geral, intuitiva, que todos nós estamos suscetíveis, né? Todos nós somos médios, no sentido de sermos inspirados, mas e muitas vezes o jovem tem essa questão da mediunidade. Só que a casa espírita ela não auxilia como ele vai lidar com essa faculdade. Não faz essa ponte, né? Não faz essa ponte. Então, o jovem espírita... E aí vem até uma dificuldade da leitura. Veja, a primeira obra que Kardec recomenda que fosse lida é o que é o Espiritismo. Mas Sim. O que é o Espiritismo, não só para o jovem, às vezes para um adulto, ele vai ler aquilo ali e por que Kardec se torna difícil? Às vezes nem é pela linguagem, porque ele está orientando uma prática que hoje assim é muito diferente, né? Ele orienta ali diálogo com os espíritos, mas um trabalhador que vai para a casa espírita, às vezes ele não tem contato